Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Parampara. Shri Jagan Mataram Devim Sthitadhi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham. Om. Então, é um prazer estar falando aqui com vocês no Yoga Ashram, nome muito pertinente. É Carcavelos, né? Carcavelos. E dentre todas as coisas que a gente vê nesse caminho de Yoga, Vedanta, Vedas, Ayurveda, todos são assuntos correlatos. Dentro de todas essas coisas que a gente vê, algumas são pérolas. Você vê, assim, de repente, um ajuste, né, em Adho Mukha, um ajuste específico que, se você aprende esse ajuste, muda a sua forma de prática, pelo menos se a prática tiver bastante Surya Namaskar. É um entendimento a respeito de doshas, os humores do corpo do Ayurveda, que de repente você entende que você está se alimentando de uma maneira que não fortalece aquilo que você tem de fraco no seu corpo. E quando você descobre isso, você troca uma coisa simples. Diminui a quantidade de leite que você está ingerindo. O leite é uma das substâncias que são mais alergênicas, né, para os seres humanos. E você substitui esse leite por alguma outra coisa e de repente você tem um benefício físico que você não está esperando. Então, essa troca é uma joia. Pode ficar à vontade. Essa troca é uma joia, porque você descobre uma coisa que, né, tem um valor dentro de todo o processo que é muito grande. O yoga, como um todo, é considerado uma joia. A disciplina de yoga é considerada uma joia. E a gente tem que entender que yoga aqui, a gente não está falando só das posturas físicas, mas do todo que é a tradição védica. E por que é uma joia? Porque todo mundo quer fazer exercício, todo mundo tem a necessidade de fazer um exercício. E de repente eu faço o mesmo exercício que eu faria antes do yoga estar espalhado no Ocidente. As pessoas faziam ginástica da mesma maneira, mas não tinham o mesmo benefício mental, o mesmo benefício para a saúde, o mesmo benefício físico, não tinha. De repente a gente descobre uma outra maneira de fazer o mesmo exercício, e até acrescentando algumas posturas complicadas, e de repente você faz uma pessoa ficar mais calma. De repente você trata melhor problemas psicossomáticos do organismo. De repente a pessoa tem mais facilidade para dormir, não fica tão estressado à noite. De repente ela ganha um insight que, se ela tem muito pesadelo, assistir seriado americano antes de dormir não dá certo. Porque a mente, ela adquire a forma daquilo que ela vê. E se você vê muita violência, naturalmente a mente fica violenta. E a mente é muito sutil, é muito frágil. Se a sua mente tem uma propensão a isso, o que acontece? Naturalmente você vai ter pesadelo, dificuldade para dormir, por causa dos pensamentos que você nutre à noite. É verdade. Então testa, né? É assim que a gente faz, testa e vê se funciona. Não é assim que a gente faz tudo na vida. Yoga não é diferente. Yoga não é uma estrutura de crenças ou de religião, onde você fala, siga isso, você vai viver bem. Muito pelo contrário, a gente só está compartilhando alguma coisa que nos faz bem com as outras pessoas. E por isso, dentre as coisas disponíveis no mundo para uma pessoa fazer, para uma pessoa que busca uma qualidade de vida, o yoga é uma joia. Simplesmente é assim que a tradição védica vê. Dentro desse mundo chamado de yoga, que a gente rapidinho vai entender que é muito mais do que posturas físicas, existem um conjunto de ensinamentos, um conjunto de disciplinas e práticas. Existem práticas respiratórias, né, muito chamado de pranayama, onde
eu respiro de diversas maneiras diferentes e esse controle de respiração provoca um benefício físico para mim. Existem práticas de meditação que a maioria das pessoas de verdade não conhece. Na maior parte das vezes a gente faz as técnicas preparativas da meditação, que é relaxar a mente, descansar, ficar. Mas o exercício de meditação pouca gente conhece, exercícios que exigem concentração e tudo mais, né? Mas eles existem. E eles trazem benefícios para a mente que são incríveis. Às vezes, lidar com traumas do passado que a gente não consegue resolver. Às vezes, melhorar uma capacidade de memória numa pessoa que tem dificuldade de se lembrar das coisas. Tem tantos benefícios. E tem também, dentro dessa estrutura do yoga, um conjunto de ensinamentos chamados de Vedanta. Não sei se todos vocês já ouviram falar de Vedanta, mas Vedanta significa Anta é o fim e Vedas são os Vedas. Então Vedanta é o conhecimento final dos Vedas, o conhecimento último. Como se fosse onde ele quer chegar, a moral da história. Porque até você chegar em Vedanta, os Vedas propõem diversos tipos de disciplinas e conceitos, e ideias, e práticas, e rituais, e tudo que a gente pode imaginar. Todos eles, de certa maneira, são dispensáveis ou substituíveis. De verdade, a gente não pode dizer que asana é substituível, porque a gente não tem outro exercício equivalente na nossa sociedade. Nem a Ayurveda é substituível. Mas, para a saúde, você tem outros meios de ficar saudável, outros caminhos. Mas todas essas disciplinas, elas culminam num entendimento a respeito de si mesmo. Um texto muito famoso do estudo de Vedanta é chamado de Bhagavad Gita, né? A Gita, que são os ensinamentos de Krishna para Arjuna. Quando a gente vai cantar a Gita, a gente canta antes de começar a Gita um conjunto de orações chamadas Gita Dhyana. Vocês já ouviram? Não? Começa assim. Om Partaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Gratitam Purana Munina Madhye Mahabharatam. E vai indo. Quando ele chega lá no final do Gita Dhyana, ele canta um verso que diz assim, eu saúdo, ele vai saudando a Gita, saudando o conhecimento, saudando os mestres, e no final ele fala assim, eu saúdo aquilo que todos os devas estão em busca. Então nas histórias, os devas, né, as deidades, são histórias, as deidades, elas estão em busca da imortalidade nessas histórias mitológicas indianas, né? Então, eu saúdo essa imortalidade. Eu saúdo o objetivo de todo Tapaswin, de toda a seta, de todos aqueles que fazem disciplinas. Eles têm um objetivo em mente. Eu saúdo esse objetivo. Eu saúdo o Samadhi do yogi. O yogi, teoricamente, está em busca de uma equanimidade, de um Samadhi, né? Samadhi e equanimidade são sinônimos. Em busca de uma equanimidade. Eu saúdo a felicidade que todo mundo busca. Todos esses itens, dentro da tradição védica, é chamado de Vedanta. Eles são uma coisa só. A moral da história, que faz com que a prática de yoga faça sentido. Porque de verdade, pensa comigo, qual seria o objetivo de eu levantar o braço e abaixar o braço? Ou até mesmo de esticar a coluna, né? Eu estico a coluna toda semana, na semana seguinte ela está presa de novo. Então, tem um propósito, porque afinal de contas eu preciso de uma saúde para as minhas costas. Mas tem que ter algo a mais. Porque senão seria que nem escovar o dente. Toda semana eu escovo o dente, todo dia eu escovo o dente, toda semana, meu Deus. Todo dia eu escovo o dente, mas ok, é assim que é para ser. E yoga também, todo dia eu estico a coluna, toda semana, 3 vezes por semana pelo menos eu estico a coluna. Mas é isso que é para ser, mas tem que ter alguma coisa a mais. Porque quando a gente começa uma aula de yoga, a gente começa cantando um mantra. E o mantra não tem nada a ver com a postura propriamente dita. E o mantra diz outras coisas. Aí você analisa os mantras do início de uma aula de yoga. Então canta, por exemplo, não sei quais que vocês conhecem, aquele tipo Vande Gurunam Charanaravinda, vocês conhecem esse? Não? Ok.
Yogena Chittasya Padena Vacham. Então, Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Chaveidekena. Então, através do... Eu quero eliminar as impurezas. Yogena Chittasya, com o yoga da mente. Com o yoga eu quero eliminar as impurezas da mente. Padena Vacham, e com os mantras, com o canto, com o sânscrito, as impurezas da fala. Malam Sharirasya Chaveidekena. E com o Ayurveda, com a medicina, eu quero eliminar as impurezas do corpo. Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjalina Tosmi. E por isso eu saúdo Patanjali, que dominava todos esses meios de conhecimento, né? E você fala, poxa, mas para que o cara sabia sânscrito? Né? Para levantar o braço, você não precisa saber sânscrito. Não, mas esse conhecimento não está separado do resto. E o interessante é que quando a gente começa a praticar yoga, a buscar uma resposta, a gente tenta sempre um conjunto de atividades que mais se aproxima com aquilo que a gente conhece. Então, por exemplo, o cara surfa, é um surfista, ou faz stand-up, né? E ele gosta de calor, e ele tem um corpo bonito, e ele não sei o quê, e ele tem 25 anos de idade. Então ele quer fazer o yoga na sauna de short em cima da prancha. É claro, né? Porque é a guna dele, é como ele vive, e aquilo ali para ele vai fazer muito mais sentido. E se você pegar umas pessoas que são muito rígidas de pensamento, muito metódicas e acreditam na disciplina, eles vão buscar um professor que seja tão rígido quanto eles, né? Que possa dar umas chicotadas, errou, ele briga, porque ali é um lugar sério. Por que é um lugar sério? Se você chegar 5 minutos atrasado, o professor te dá 15 minutos de esporro. Isso não é seriedade. Isso não é um termômetro de seriedade. Para algumas pessoas, elas acreditam nisso, porque é assim que elas pensam. Então olha que interessante. Eu tenho uma maneira de pensar, e de acordo com a maneira que eu penso e eu vejo o mundo, quando eu encontro uma porta da tradição védica, né, que seja uma aula de yoga, uma aula de meditação, seja lá o que for, que combina com a minha maneira de pensar, eu acredito, eu confio naquilo de alguma maneira e entro nesse caminho. E deve ser por isso que Ishvara, né, o Criador, colocou diversos professores de diversas linhas, com diversas maluquices diferentes, chamando de yoga, para a gente poder começar a nossa prática. É a única explicação. Né? Porque de verdade, pensa bem, eu não estou interessado em vamos dizer assim, aumentar ou estimular a maneira como eu costumo pensar. Porque de acordo com Patanjali, Yogena Chittasya Malam Apakarotam. Yoga, através do yoga, eu tenho como objetivo eliminar uma maneira de pensar. Não exatamente melhorar meu corpo físico. Eu me estimulo dentro de uma prática de yoga a uma mudança cognitiva, uma mudança comportamental. Eu poderia ver o mundo de uma outra maneira. Então eu abro essa possibilidade levantando o braço. E por isso, quando eu fizer aula de yoga, não pode ter cara de show da Madonna, né? Senão não vai dar certo. Né? Às vezes você está numa aula de yoga e a pessoa fala tanto dentro da aula que você gostaria que o professor não falasse. Imagina. Né? Levanta o braço, estica, puxa o ombro para trás, tal. Se você não está, respira, não sei o que, tal, ali, levanta. Você fala, né? Dá taquicardia, você fala, pelo amor de Deus. Aí você fecha o olho e desliga, esquece o professor e faz seu Adho Mukha. Aí você, agora sim, né? Porque existe algo que tem para ser transmitido que não é simplesmente um exercício físico. No caso das asanas especificamente, tem até uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma calma, um estar livre entre as posturas. Então você levanta um braço, abaixa o braço. Aí você esquece tudo que você está fazendo. Aí começa de novo para o outro lado. É um exercício para a mente. E dentro dessas coisas todas, dentro desse mundo de Vedanta, existe uma joia muito preciosa, que se chama, que não tem um nome tradicional. A gente tem chamado de comunicação yoga, muitas vezes quando a gente fala sobre esse assunto, mas que, na verdade, vários professores dão diversos nomes diferentes, que é uma técnica, um conjunto de conhecimentos a respeito do nosso corpo emocional,
que faz com que a nossa transmissão desses sentimentos seja purificada. Ou seja, os mesmos sentimentos que eu sinto e que eu coloco para outra pessoa, e que geralmente é uma causa de problemas, quando eu coloco meu sentimento, né, eu me torno frágil, a outra pessoa me ataca, eu brigo, aí a outra pessoa coloca os sentimentos dela e a gente entra numa espécie de gangorra para lá e para cá. Esses mesmos sentimentos, eles podem ser colocados de uma maneira que a outra pessoa não se sinta atacada por mim. Muito pelo contrário, que ela se torne meu aliado na resolução dos meus problemas. Isso é possível? Eu também não acreditava. Porque, afinal de contas, né, 30 anos vivendo de um jeito, 50 anos vivendo de um jeito, criando filhos, né, e vendo a sociedade toda de uma maneira, como que a gente pode acreditar que existe algo diferente do que existe algo diferente do que a gente está acostumado, que nos ensinaram, né? Bom, quando eu estava na Índia, estava no meio do curso, eu até achava assim, eu estudei com Swami Dayananda, 4 anos, no sul da Índia, numa floresta chamada de Anaikati, um vilarejo, e lá tem uma reserva florestal e lá tem um ashram. E esses ensinamentos que eu estou passando para vocês, eu aprendi lá. Não que ele seja exclusivo daquele local. Você não precisa estar no ashram para aprender isso. Mas que lá você tem essa oportunidade de convivência com esses mestres. Então você vê mais do que aulas de yoga, mais do que aulas de Vedanta. Você vê eles lidando com as próprias emoções. Eu achava que mestre não tinha emoção. Que dominava suas emoções completamente. Não ficava nervoso, não ficava com raiva. Ilusão. Um dia, estava já no final do curso, o Swami Dayananda ficou muito nervoso, porque durante o curso inteiro ficavam tentando ajeitar o microfone para não dar microfonia, etc., e nunca ficava bom. E ele sempre sentou no mesmo lugar, na mesma cadeira, as mesmas pessoas. Como que não se ajusta o microfone? Como que não colocam um adesivo na altura correta, sabe? Pintam assim e ninguém mexe, põe uma placa, proibido mexer. E já faltava assim 6 meses para acabar o curso. Ele começa a falar, aí dá aquele apito ensurdecedor, você quer? Aí ele tal. Aí ele vai entrando num desespero, né? Aí ele começa a bater no microfone. Eu não aguento mais. Batendo no... Eu falei, como assim? Não, o Swami Dayananda também fica nervoso. Foi muito interessante. Eu não aguento mais. Aí ele batendo, tum, tum, faz aquele barulho no microfone. Já é tanto tempo, como é que pode essa coisa não estar funcionando? Entende? Eu não estou me sentindo bem aqui. Sabe? Eu quero poder sentar e falar para vocês de uma vez só, eu não quero ter que ficar me preocupando com isso, e também o clima, né? A gente perde o clima, eu não posso dar uma boa aula, né? E quando ele terminou o discurso dele, o desabafo dele, todo mundo estava ali numa propensão de ajudá-lo. Ninguém estava querendo sair correndo da sala de aula porque um cavalo ficou nervoso. Não. E ele ficou com tanta raiva que ele batia no microfone, né? Assim, com o dedo, assim, sabe? Tum, forte, né? E no começo a gente fica assustado, mas depois, não. Um dia eu estava na sala dele, aí veio uma senhora e falou para ele assim, faz 20 anos que eu faço uma meditação assim, assim, assado e tal. Ela não era aluna, ela tinha ido visitar o ashram, né? Só que era uma meditação dessas que era a meditação do quem sou eu. Já ouviu falar? Imagina o seguinte, você não sabe a equação do segundo grau, ok? Equação do segundo grau, né? Vocês lembram? Menos B? Não. Ok, não importa, equação do segundo grau. E aí você não sabe essa equação do segundo grau, então você fecha o olho e pergunta, qual é a equação do segundo grau? Qual é a equação do segundo grau? Quando que vai vir essa resposta? Nunca. Porque meditação não é meio de conhecimento para nada. No máximo você relaxa numa meditação, você lembra de uma coisa que você já aprendeu, ok, organiza a sua mente. Agora, descobrir uma coisa que você não sabe, qual é a capital da Angola? Não vai acontecer. É ridículo você pensar, mas quando a gente chega na espiritualidade, porque as pessoas não têm respostas, elas se submetem a tudo quanto é coisa. E essa mulher tinha submetido a 20 anos, porque, vê só, 20 anos perguntando qual é a equação do segundo grau, você também não descobre, não é o tempo que vai fazer você descobrir, né?
20 anos, quem sou eu? E a única resposta que pode vir, qual que é? O Swami Dayananda até brinca. Você é um idiota, né? 20 anos perguntando para si mesmo, sem saber o que é, esperando uma resposta de si mesmo por uma coisa que você não sabe. É ridículo, né? Mas é uma piada, é óbvio. Não tem ninguém idiota. Todo mundo, na verdade, faz o que pode e o que acredita, né? E depois de 20 anos fazendo aquilo, ela chega para o Swami Dayananda e fala que achava que o curso estava indo bem. O curso está indo bem, pessoal, ela não está no curso. Eu estudava uma outra loucura qualquer. E chegou lá, olha, o curso está indo bem, mas algumas coisas eu não concordo, né? Mas você não acha que alguns alunos seus estão evoluindo? Aí a gente sentado ali no chão, olhando, a gente falou, o que vai acontecer agora? Né? O que vai acontecer agora? Porque essa mulher é completamente louca, só assim do que ela falou, na frente de todo mundo, sabe? Mesmo se ela te acreditasse naquilo, que ela falasse de outra forma, que ela... Mas daquele jeito, na frente de todo mundo. E o Swami Dayananda, o que será que ele vai fazer? Será que ele vai, como é que se diz? Será que ele vai dar para trás, fingir que a mulher é ok e deixar ela ir embora? Sabe? Ele não pode falar a verdade para ela, porque vai dar, a Segunda Guerra Mundial vai começar aqui, né? Terceira, né? Vai começar aqui, não vai dar, o que vai acontecer, né? E todo mundo naquela tensão. Aí o Swami Dayananda, ele pegou assim os óculos, né? Tirou os óculos assim, coçou o olho. Aí a gente tem aquela, o que vai acontecer? Aí ele chegou para a mulher, perguntou assim, você quer saber a verdade? Aí ela só balançou a cabeça, quero saber a verdade. Você quer saber a verdade? Ela, quero. Então olha só, toda essa coisa de meditação de quem sou eu, não leva a lugar nenhum. Realmente não pode ajudar ninguém. De verdade, você perguntar quem é você num momento onde você está confuso, pode ajudar você a trazer um centro. Mas isso não é disciplina espiritual, muito menos algo para você fazer mais do que 15 minutos. Esse pessoal que explica e conta essas coisas de evolução espiritual e involução espiritual, não sabe realmente o que está dizendo. As pessoas que estão aqui deixaram tudo da vida delas para vir aqui estudar durante 4 anos, estudar que não existe evolução espiritual, que aquilo que você é aquilo que você sempre vai ser. A verdade de uma pessoa é aquilo que é imutável, não é aquilo que evolui. Aquilo que evolui é exatamente o que não é você. E o que evolui, evolui. Você tem razão nesse ponto. Então, não se preocupe. Os alunos aqui estão muito bem, entende? E não é essa maneira que a gente pensa sobre espiritualidade. A gente olhou de volta para a mulher, né? Olhou de volta para a mulher. Aí ela, eu sabia! Como é que eu não sabia? Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu sabia. Todo esse tempo, não sei o quê, porque realmente eles são muito confusos. Eles ficam falando isso e falam um monte de coisa que não fazem sentido, mas a gente faz, porque afinal de contas a gente não tem nada mais. A gente falou, cara, como assim? Como que uma pessoa fala para outra que ela está errada durante 20 anos e a pessoa não colapsa? Que existe uma técnica, existe uma maneira de você se colocar para outra pessoa sem fazer com que a outra pessoa pense que você é inimigo dela. Se você se coloca de uma determinada maneira, pode ser 20 anos, 50 anos fazendo uma coisa que não é correta. A pessoa tem a capacidade de se conectar com você e não te ver como um inimigo. Se você se coloca de uma maneira errada, pode ser que você esteja fazendo 5 minutos, ela já vai te ver como um... veio aqui me dizer o que eu tenho que fazer. Entende? Mas não. E tem uma sinceridade também, observa só. O Swami Dayananda, inclusive, começou com isso. Você quer que eu seja sincero? Já preparou outra pessoa. A gente vai discutir todos esses tópicos, né? E muito bem. Passou mais um tempinho e a gente foi visitado, então, por uma grande professora chamada Carol Whitfield, que dentro do mundo de Vedanta ela tem um nome chamado Radha. E essa Radha, ela estudou junto com a Glória, né, que é brasileira, e fez o curso há muitos e muitos anos atrás, né, mais ou menos da mesma época, não foi no mesmo curso. E ela é psicóloga, formada em Harvard, é a chefe do departamento de psicologia de Harvard. Não, de Harvard não, de Berkeley,
de Berkeley, que é muito famoso pela psicologia, inclusive, né? E ela chegou e propôs a gente, falou assim, olha, existe por detrás dessa convivência um conjunto de aprendizados em relação ao lidar com essas emoções que não é catalogado, não está nos Yoga Sutras, ou melhor, até está, só que disfarçado. Mas não está ali escrito o que você tem que fazer. Isso era passado na convivência de mestre e discípulo, porque essa era a maneira como os mestres e discípulos viviam no passado. Hoje você pode fazer um curso de formação de yoga, provavelmente aqui em Portugal também, como no Brasil, fazendo 1 hora de aula, um final de semana por mês. Talvez seja pouco. Um final de semana por mês, não 1 hora de aula no final de semana, mas um final de semana por mês talvez você consiga fazer. Antigamente, se você quisesse ser professor de yoga, você tinha que morar com um professor de yoga e trabalhar no espaço de yoga e corrigir a postura de todos os alunos do espaço de yoga. Antes, teria que ser um praticante de yoga por alguns anos. E com esse período todo de convivência, você não aprende só a corrigir postura. Você corrige a sua alma. Você está vivendo com aquelas pessoas e está vivendo com mestres. Então, existe um trabalho interno a ser realizado do ponto de vista da tradição, muito grande, que vai muito além do tapetinho, vai muito além das asanas. E esses mestres, eles têm essa capacidade, uma capacidade de se comunicar com as pessoas de uma maneira que os outros não nos vejam como inimigos. Mais tarde, eu encontrei uma referência no Ocidente também, chamado professor Marshall Rosenberg, que faleceu há pouco tempo, inclusive, que também merece os namaskarams. A forma como ele coloca, ele chama de comunicação não violenta. A forma como ele coloca a expressão das emoções é tão próximo com o Vedanta, é tão próximo com a tradição védica. Claro que por ser psicologia vão ter algumas limitações quando sai do tema, né? Mas eu falei, caramba, então existe um corpo de conhecimento. Não é algo perdido. É como a Ayurveda, existe um corpo de conhecimento sobre esse assunto, né? Então, o que a gente vai explorar, né, nos nossos próximos tempos de aula é como realizar a expressão das nossas emoções e como estabelecer com a outra pessoa uma relação empática. Uma relação onde o outro se veja como um aliado, como alguém que está junto comigo. Tá? Vamos fazer um pequeno intervalo. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om